Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu quero mostrar para você como você pode representar uma concentração em partes por milhão. É um tipo de concentração muito utilizado quando você está trabalhando com soluções diluídas, tanto gasosas, sólidas quanto líquidas. Quando você trabalha com solução muito diluída, você trabalha em partes por milhão. O que partes por milhão significa? Quando você trabalha em concentração em partes por milhão, a gente costuma usar a sigla ppm. O que ppm significa? Partes por milhão. Então, ele quer dizer que a parte do seu soluto está diluída em 1 milhão de partes de solução. Então, é como se eu dissesse assim para você, ó, eu tenho 1 ml de álcool que está dividido em 1 milhão de água. É mais ou menos isso que eu quero te dizer. Então, eu diria então que o álcool ele está a 1 ppm de concentração. Então, é mais ou menos o que eu quero dizer. Então, é uma solução que vai ser muito diluída. Então, a gente utiliza isso para algumas áreas bem específicas dos estudos. Quando a gente vai fazer, por exemplo, determinação do nível de poluição do ar, a gente diz, por exemplo, que a gente está lá com 20 ppb. O que seria isso? Que a cada 1 bilhão de partículas de ar, né, de partículas de oxigênio, a gente vai ter lá 20 partículas de CO2. Então, esse é um índice, por exemplo, estou dando aleatório para você entender a proporção do quanto isso é diluído. Então, partes por bilhão seria ainda mais do que partes por milhão, né? Porque bilhão vai ser bem mais. Mas aqui é para vocês conseguirem entender onde que a gente usa esse tipo de concentração. Também para trabalhar com soluções líquidas muito diluídas, como, por exemplo, contaminação de águas da rede de esgoto, quantidade de agrotóxico que é permitido encontrar em alimentos, por exemplo, né? Porque nós temos toda uma regulamentação a respeito disso. Quantidade de metais pesados que é permitido encontrar na água. Então é partes por milhão, partes por bilhão, porque é muito pouco em uma quantidade muito grande. Porque mesmo sendo muito pouco, a quantidade, por exemplo, de metal que você pode achar, de metal pesado que você pode achar na água, essa pequena quantidade é muito danosa para o ser humano. Então a gente usa esse tipo de concentração aí, entendeu? Então, por exemplo, vamos usar um exemplo de que a gente está dizendo que nós temos lá uma substância que está a 20 ppm. O que isso significa, 20 ppm? Então, se eu tenho 20 ppm de uma substância, eu coloco esse x aqui, vai ser o 20, certo? Então, como que eu faço a minha divisão? Eu coloco o 20 aqui, que é onde o x está, né? Parte de soluto, dividido por 10 à sexta parte de solução. Vamos supor que a gente esteja usando gramas. Então, a cada 20 gramas de soluto, eu vou encontrar em 10 à sexta gramas de solução. Então, como que ficaria essa divisão de ppb? O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Então, que a cada 1 milhão de gramas, eu vou ter 20 gramas de alguma coisa. Depende do que seja. Depende do exemplo que eu esteja trabalhando. Mas é mais ou menos assim que a gente trata com a nossa noção de grandeza desse valor, né? Quando você divide o valor, você vai ter lá 20 dividido por 10 à sexta. A gente sabe que essa divisão desse número aqui, que é uma potência, a gente vai dividir essa potência, a gente pode multiplicar ela, só que com número negativo, né? Então, você vai colocar 20, a grama corta com a grama, você vai ter lá 20 vezes 10 elevado à sexta. Quando ela passa dividindo, voltando, ela vai ser um número negativo. Então, esse aqui vai ser o seu valor, então, em ppb, se você for ter noção mais ou menos de quanto que ficaria a sua divisão. Então, qual que seria esse valor? Você coloca o 20 aqui e volta 6 casas. Então, você vem voltando. 1, 2, vamos colocar uns zeros aqui pra gente ter noção de como que vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós voltamos 6 vezes. Então, essa é a quantidade que a gente vai achar de gramas dessa substância na solução inteira, entendeu? Então, é 0,000020 gramas que a gente vai achar. Então, nesse caso aqui, se você for passar, por exemplo, para quilos, a gente tem lá, né? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Esse caso aqui que vai ser 10 elevado a menos 6 gramas, equivale a quantos quilogramas? Então, você vai colocar lá
Vai passar dividindo, 20 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1000. O 1000 aqui vai ser 10 à terceira, certo? Passo a potência para cima aqui, então ela vai vir com sinal negativo. Então, 10 à sexta e essa vem com sinal negativo, 10 a menos 3. Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e vai somar esses expoentes. Então, a gente soma isso aqui, né? Menos 6 mais menos 3. Mais e menos, menos. Então, sinais iguais a gente conserva o sinal do maior número e a gente vai somar, certo? Então, vai ficar menos 9. Então, aqui vai ficar menos 9. Então, qual seria esse valor em quilos, por exemplo? Seria, então... Agora vai ficar bem maior, né? Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser mais ou menos esse valor aqui que nós vamos ter em quilograma, que a gente vai achar dessa substância nessa solução. Então, a proporção ela é muito gigantesca, porque a gente trabalha com partes por milhão. Então, a cada 1 milhão eu encontro, a cada 1 milhão de gramas eu vou encontrar 20 gramas dessa substância. Eu vou colocar um exemplo prático para a gente trabalhar, porque aqui a gente está fazendo só suposições. Então, eu vou colocar um exemplo bem prático para a gente entender como que isso se representa para nós, certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ler um exercício com vocês. Ele diz assim, ó. De acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais do que 5,0 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio. Aí eu coloquei aqui, que é o nosso padrão limite, 5,0 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Então, esse é o padrão máximo que a gente pode ter de mercúrio na nossa água, que é a água potável que a gente consome. Essa quantidade máxima, essa aqui, essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em ppm da seguinte maneira. Aí ele colocou essa forma. ppm igual a massa absoluta em miligramas dividido pela massa dissolvente em quilogramas. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que entender uma coisa. Olha só. Ele colocou a massa do soluto em miligramas, certo? O soluto é esse, né? Que é o mercúrio que está dissolvido na água, esse é o padrão. Só que aqui está em miligrama por grama. E aqui ele representou em miligrama por quilograma. A gente sabe que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, certo? Então, 1 grama equivalia a quantos quilogramas? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui a unidade dele está em grama. Mas na representação que ele pediu para mostrar, está em quilogramas. Então, a gente vai fazer só uma passagem de unidade. Então, vamos escrever aqui no cantinho. Então, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. 1 grama, que é pelo que está na unidade, equivale a quantos quilogramas para a gente poder passar para cá? Então, você vai fazer lá, multiplicação cruzada, isso vezes isso, isso vezes isso. 1.000 vezes x e 1 vezes 1 quilograma vezes 1 grama. E aqui é grama, né? Então, esse que está multiplicando aqui, a gente passa dividindo. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, 1 quilograma vezes grama. Dividido por 1.000 gramas. Grama corta com grama, então vai ficar 1 dividido por 1.000. Então, você tem 1, e aí você vai dividir por 1.000. Então, você vai voltar 3 casas. 1, 2, 3. Aqui põe a vírgula, né? Então, a gente põe os espacinhos com 0. Então, se você vai voltar 3 casas, se você for colocar em notação científica, como é o valor que está aqui de mercúrio, você tem aqui, né? 0,01 quilogramas. Então, se você for transformar isso aqui em número, em notação científica, você vai ter 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, menos 3. Ou então, você pode colocar só a representação do 10 elevado a menos 3, porque esse número que está multiplicando é 1. Então, 10 elevado a menos 3 quilogramas, né? É a mesma coisa que isso. Então, a gente vai colocar esse valor de mercúrio dividindo o valor de água, que é isso daqui. Então, como que a gente representa? Vamos lá. ppm. Então, a gente tem aqui, né? O seu valor de ppm, que nós vamos descobrir, parte por milhão. A massa do soluto em miligrama. Então, a massa do soluto é essa daqui, ó. Então, a gente coloca 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligrama. Isso aqui, gente, nós poderíamos estar trabalhando, por exemplo, com ml. Tranquilamente, se fosse lá, por exemplo, se você quisesse
descobrir um valor de título em parte por bilhão. Se você estivesse trabalhando, por exemplo, com volume, né? Com gás, alguma coisa. Então você pode estar trabalhando com ml e com quilolitro, né? Que é o valor equivalente de quilograma. Então dá na mesma. Por isso que esse exercício aqui que eu estou trabalhando em gramas também vale para a questão do volume. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligrama de mercúrio, certo? Dividido por massa do solvente em quilogramas, que vai ser lá a quantidade de água, que vai ser 10 elevado a menos 3 quilogramas. Por que é esse valor? Porque aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 4 por 1 grama de água, certo? Mas por que eu não coloquei 1 grama aqui? Porque ele diz que a representação certa para ppm seria por quilograma. Então, nós passamos gramas para quilograma. Então, deu qual valor? Esse aqui que a gente fez da nossa regra de 3, tá? Grama passando para quilograma. Então, deu esse valor aqui. Aí, então, a nossa representação, a gente vai lá e faz a nossa divisão, né? Esse negócio aqui, ó, como é que nós vamos fazer? Você passa isso daqui para cima. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4. Tá negativo, passa lá pra cima, positivo. Então, vai ficar 10 elevado a mais 3, certo? Então, o nosso ppm aqui, ó, o que a gente faz agora? Agora nós vamos conseguir fazer a nossa continha com as nossas duas potências. Então, 5 vezes... o que você tem aqui? Multiplicação de potência, né? Tá vendo? Multiplicação de potência, você vai conservar a base, você vai somar esses dois aqui. Então, vai ficar menos 4 mais 3. Conserva o sinal do maior, que é o 4, e são sinais diferentes, né? Então, você vai subtrair. Menos 1. Então, a sua parte por milhão aqui vai ser quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,5. Você volta no caso. Então, a minha parte por milhão é 0,5 de mercúrio nessa quantidade de água, certo? Então é mais ou menos assim que a gente resolve o exercício. O difícil disso é você entender as unidades de medida e não se perder, mas não tem muito segredo, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, eu preciso que você deixe nos comentários para mim te ajudar. Muito obrigada pela sua atenção e bons estudos!